Nessa aula nós vamos ver potência, potência elétrica, energia elétrica, eficiência energética e exercícios. Ou seja, no final faremos alguns exercícios. Potência elétrica. Potência elétrica é o produto da tensão pela corrente. Lembrando, como vocês já sabem, a unidade da tensão é o volt, representado pela letra V maiúscula. E a unidade da corrente é o ampere, representada pela letra A maiúscula. O produto da tensão pela corrente dá a potência cuja unidade é o watt, Watt, representado pelo W maiúsculo. A potência ela pode ser tanto uma potência fornecida quanto uma potência consumida. Ou seja, uma potência fornecida é aquela fornecida para que algum equipamento elétrico realize um trabalho. Por exemplo, quem fornece a potência? Geralmente a concessionária de energia elétrica. A gente liga um equipamento na tomada e estamos recebendo a potência que vem da usina hidrelétrica, da usina termoelétrica. Temos também a potência consumida, que aí é o equipamento elétrico que vai realizar algum tipo de trabalho, ou seja, a televisão, o ar-condicionado, o chuveiro elétrico. Uma forma da gente identificar se a potência está sendo fornecida ou consumida é pela orientação da fonte de tensão e corrente, porque a gente já viu que a potência é o produto da tensão pela corrente. Então, reparem numa coisa. Eu tenho aqui, na potência fornecida, eu tenho um sinal de menos e um mais. Isso aqui é um bipolo. A gente sabe que a tensão ela sempre vai do menos para o mais, ou seja, ela tem esse sentido aqui indicado em verde. Isso aqui é o sentido da tensão elétrica. Embaixo eu tenho a corrente elétrica. Como vocês sabem, em uma fonte a corrente tem o mesmo sentido da tensão. Então percebam que eu tenho tanto tensão quanto corrente no mesmo sentido, indo da esquerda para a direita. Quando a tensão e a corrente estão no mesmo sentido, eu digo que isso é uma potência fornecida. Já no caso contrário, vamos supor que eu ligo uma carga em um dado circuito e a corrente está passando nesse sentido aqui. Quando a corrente passa por um equipamento elétrico, ela gera uma queda de tensão. Não é mais uma fonte de tensão, é uma queda. A queda de tensão é sempre no sentido contrário ao sentido da corrente, ou seja, tem aqui uma tensão no sentido contrário. Toda vez que eu tenho esse caso aqui, que é uma corrente e uma tensão olhando para sinais sentidos opostos, eu tenho uma potência consumida. Então percebam, na potência fornecida, a tensão e a corrente estão olhando para o mesmo sentido. Na potência consumida, a tensão e a corrente estão olhando para sentidos opostos. Nos dois casos, eu calculo a potência da mesma forma, ou seja, na potência fornecida, eu calculo a potência pela tensão vezes corrente, cuja unidade, como eu já te disse, é o watt. Na potência consumida, da mesma forma, eu vou olhar a queda de tensão na carga e a corrente que passa pela carga. E aí eu tenho a unidade em watt também. Mas aqui na potência consumida, às vezes eu não tenho as duas unidades, tensão e corrente. E aí eu preciso calcular a potência de outra forma. Então vamos supor que eu preciso calcular a potência de uma carga, um chuveiro. E eu não tenho o valor da tensão naquele chuveiro. Como que eu calculo? Eu sei que potência é tensão vezes corrente. Eu sei também, vocês devem lembrar desse triângulo aqui. Esse triângulo é o triângulo da lei de Ohm, que coloca tensão, resistência e corrente. Como eu preciso calcular a potência do chuveiro e eu não sei o valor da tensão, a tensão eu não sei. O que eu faço? Como vocês já sabem, eu tampo a tensão. Quando eu tampo a tensão, o que sobra? Resistência vezes corrente.
Então, onde tem tensão ali, eu troco por resistência vezes corrente. E o I continua igual. E aí é só multiplicar resistência vezes corrente, multiplicado por corrente, fica resistência vezes corrente ao quadrado. Então aí essa é uma forma de calcular a potência. Deixa eu escrever mais bonitinho aqui. Resistência vezes corrente ao quadrado. E aí eu calculo a potência do chuveiro. Vamos supor outro caso. Vamos supor que agora eu tenho o valor da tensão do chuveiro, mas eu não tenho o valor da corrente que está passando pela resistência do chuveiro, a corrente que passa pelo chuveiro. Consigo calcular? Sim. Eu sei que potência é tensão vezes corrente. Potência é. Só que agora eu não sei o valor da corrente. Vou fazer de outra cor aqui, ó. A corrente eu não sei o valor. Então, a corrente é a minha incógnita aqui na lei de Ohm. E aí o que sobra? Sobra que corrente é tensão dividido pela resistência. Então, toda vez que tem aqui a corrente, eu troco por tensão sobre resistência. E o V que estava aqui continua igual. Então, eu faço a multiplicação. Potência é tensão vezes tensão, tensão ao quadrado, dividido pela resistência. E aí eu tenho outra forma de calcular a potência. Então, são duas formas que vocês vão aprender. Três, na verdade. Primeira, a fórmula que potência é tensão vezes corrente. Se eu não tiver isso aí, eu posso calcular de outra forma. Se eu não tiver tensão, eu calculo que potência é resistência vezes corrente ao quadrado. E se eu não tenho o valor da corrente, eu calculo que potência é tensão ao quadrado sobre resistência. São três fórmulas. Mas eu preciso decorar as três? Não, você não precisa decorar as três. Você precisa decorar que potência é tensão vezes corrente e você precisa decorar a lei de Ohm, que é o triângulo onde em cima eu tenho tensão e embaixo eu tenho resistência e corrente. E aí você pode trabalhar com as equações para chegar no resultado que você quer. Ok? A potência elétrica, a gente já sabe que a unidade é dada em watt. Porém, a gente não tem só potência elétrica. E na nossa área, a gente sempre trabalha com motores também, motores elétricos. Só que o motor, a forma de unidade da potência para motores é ou em HP, que é chamado de horsepower, ou em CV, cavalo-vapor. E aí você tem que saber essa conversão aqui, que um CV, um cavalo-vapor, vale 736 watts. E um HP vale 746 watts, tá? Aproximadamente. Então, olha aqui. Aqui tem um motor da WEG, tá? Que é uma maior fabricante nacional de motores elétricos. E aí, se eu quiser saber a potência, essa aqui é uma placa do motor. Essa placa vem sempre fixada no motor ali. Então, tem várias informações que vocês vão aprender ao longo do curso. Mas, por enquanto, nós vamos prestar atenção na potência. Olha aqui. Ela dá aqui primeiro a potência desse motor, a potência elétrica. Como dá em watt, é a potência elétrica. Então, a potência elétrica é de 75 kW. E vocês já sabem que quilo é 1000. Então, 75 mil watts. E ele dá também a potência mecânica. Potência mecânica pode ser em HP ou CV. HP está em maiúsculo aqui, significa que esse valor aqui está em HP. Vamos ver se bate? Se é realmente dá 100? Então, a gente sabe que 1 HP vale 746 watts. Esse motor tem 75 mil watts. Portanto, qual que é a potência
mecânica desse motor. Vou pegar a calculadora, farei uma multiplicação cruzada. Então fica x vezes 746 é igual a 1 vezes 75.000. Ou seja, x é igual a 75.000 divididos por 746. Na calculadora, 75.000 dividido por 746 dá 100,5, ou seja, aproximadamente 100 HP, que é o que tem aqui, ó, 100 HP. Então perceba que nesse motor ele me deu a potência elétrica, que é de 75.000 watts, e a potência mecânica, que é de 100 HP. Beleza? Além disso, nessa aula, nós vamos trabalhar com outro fator importante, que eu já quero que vocês comecem a se familiarizar, que é o rendimento do motor. Então, esse rendimento é de 95,5%, tá? Mais para frente eu vou falar de rendimento e eu quero que vocês lembrem desses valores. Rendimento de motores elétricos são sempre altos, sempre acima, geralmente acima de 90%, tá? Só os motores muito antigos que tinham um baixo rendimento. Mas esses motores novos, principalmente com o selo da Procel, eles têm uma alta eficiência elétrica. E como que a gente mede potência elétrica? Aí já é um misto. Porque a gente sabe que potência é o produto de tensão e corrente. Ok. E um circuito aqui. A gente fez isso na aula prática. Tem uma fonte de tensão e tem uma carga, que é um resistor. Quando a gente vai medir tensão elétrica, vou colocar de verde. A tensão a gente mede sempre em paralelo. Então, eu tenho um multímetro e coloco ele em paralelo com a carga. E se eu quiser medir a corrente? Bom, para medir a corrente, eu faço uma leitura em série. Então, eu tenho que abrir o circuito e fazer a corrente passar por dentro do equipamento, que é o amperímetro, tá? Como agora eu vou medir potência, que é tensão e corrente, eu tenho que fazer as duas formas. Então perceba que aqui é o símbolo do watímetro. Vou medir a potência. O que eu faço? Eu ligo em paralelo, ou seja, um lado do watímetro eu ligo aqui e o outro eu ligo aqui. Ou seja, estou medindo em paralelo com a carga, igual eu estava fazendo ali em cima. E, ao mesmo tempo, eu faço com que a corrente passe por dentro do equipamento. Então, essa é uma ligação do watímetro. Ligo em série, fazendo a corrente passar por dentro do equipamento, e ligo em paralelo, ou seja, paralelo com a carga. E a unidade sempre é em watt. Energia elétrica. Energia, primeiro vamos ver o conceito de energia. Energia a gente tem várias formas de energia. Quais são as mais conhecidas? Energia mecânica, energia elétrica, energia térmica, energia luminosa e energia química. A energia elétrica a gente calcula como a potência consumida ao longo do tempo, ou seja, potência em watt e o tempo é em segundos. Então vai dar watt vezes segundo, ou na unidade internacional, a unidade watt segundo é mesmo que joule. Isso é para a gente calcular a energia elétrica. Mas a gente não tem só energia elétrica, a gente tem energia mecânica, energia térmica, luminosa e química. Por que eu acho a energia elétrica tão interessante? Porque a energia elétrica, tendo a energia elétrica, a gente consegue calcular, obter as outras formas de energia facilmente. Por exemplo,
Como que eu faço para transformar energia elétrica em energia mecânica? Ou seja, sair disso aqui e chegar nisso aqui. Eu uso um equipamento chamado de motor elétrico. O motor elétrico, eu transformo energia elétrica em energia mecânica. E como que eu transformo energia elétrica em energia térmica? Aí eu posso usar um equipamento chamado aquecedor, chuveiro, uma resistência. Ou seja, um equipamento bem simples para transformar energia elétrica em energia térmica. E energia luminosa? Que equipamento que eu utilizo para transformar energia elétrica em energia luminosa? Isso aqui está bem fácil. Uma lâmpada. E para transformar energia elétrica em energia química? Esse é o mais difícil. Vocês têm um equipamento desse também em casa. Como que eu transformo energia elétrica em energia química? É um carregador de celular. Quando eu ligo o carregador de celular, eu transformo energia elétrica em energia química, que é na solução da bateria do seu celular. Então, posso colocar aqui bateria. E o contrário também acontece. Depois, a bateria do celular, que é uma solução ácida com chumbo, eu transformo a energia química da solução em energia elétrica. Na lista de exercícios, eu não peço para vocês chegarem nas outras formas de energia, mas eu vou pedir para vocês calcularem também energia térmica na lista. E para vocês calcularem energia térmica, vocês vão usar a seguinte equação. E, ou também chamado de Q, depende da massa, a capacidade térmica, que eu vou fornecer no exercício para vocês, e a variação da temperatura, ou seja, todos esses elementos do lado de cima da equação. E como eu sempre falo para vocês, quando eles estão do lado de cima da equação, eles são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a variação da temperatura, ou seja, quanto mais eu quero aquecer um material como a água, maior a energia que eu vou precisar. Quanto maior a capacidade térmica do material, maior a energia que eu vou precisar também. Quanto maior a massa do material, ou seja, a energia que eu gasto para aquecer 1 quilo, é quilo mesmo, tá? A unidade, 1 quilo de água ou 10 quilos de água, quanto maior a massa da água, maior a energia que eu utilizo, tá? Então, os três são do lado de cima da equação. A unidade também em joule, tá? Então, não se lembre disso. Em alguns exercícios, eu vou pedir para vocês calcularem energia para aquecer a água. Então, vocês vão usar as duas equações. A equação da energia elétrica, onde E é potência vezes tempo, e a energia mecânica, a energia térmica, desculpa, que E é igual a massa vezes capacidade térmica vezes variação da temperatura. E aí vocês igualam este E com este aqui. Fica potência vezes variação do tempo é massa vezes capacidade térmica vezes ΔT. E aí com isso vocês resolvem o exercício. Opa. Eficiência energética. Eficiência energética é um conceito bem simples, tá? É o quanto que eu utilizo de um certo recurso para produzir um efeito útil. Então vamos supor que eu estou falando de um motor elétrico. O motor elétrico é o processo. Ele vai utilizar energia elétrica para transformar energia elétrica em energia mecânica. Só que aí eu vou perguntar, toda a energia elétrica do motor vira movimento? Não, uma parte vira perdas. Por exemplo, o motor ele aquece, mas a função do motor não é aquecer. Eu não uso ele,
o aquecimento do motor não é útil para mim. Então, isso é uma perda. Então, a energia térmica, nesse caso, para mim, vai entrar aqui em perdas. O motor, ele faz barulho. Ele tem energia sonora. Energia sonora, eu vou utilizar a energia sonora para mim? Muito pelo contrário, tá? Quanto mais barulhento o motor, pior para a saúde dentro de uma fábrica. Então, a energia sonora do motor é uma perda para mim, tá? Então, eficiência energética a gente calcula por esse N aqui. É a relação de produto útil pelas perdas. E a unidade, e aí o resultado eu multiplico por 100. Por quê? Eu quero a unidade em porcentagem, ok? Então, mais para frente, nós vamos pegar o exemplo do motor elétrico. E aí, com o exemplo do motor elétrico, vocês vão ter, por exemplo, a potência mecânica do motor e a eficiência. Lembra que a eficiência daquele motor é de 95,5%? A partir disso, eu quero saber quanto que ele consome de energia elétrica. Aí você vai fazer um cálculo simples, que se a energia mecânica é 95,5%, o total de recursos é 100% e faz uma regra de 3. Ou você consegue também calcular a perda. Ou seja, se 95,5% da energia elétrica é transformada em energia mecânica, significa que o restante, 4,5%, vira perdas, aquecimento, energia sonora, vibração, etc. Ok? Então vamos para os exercícios. Primeiro tem um exercício aqui sobre eficiência total. Esse exercício é bem interessante. Então eu tenho aqui uma bomba de água. Essa bomba é uma bomba comum de um prédio, ou seja, tem um motor acoplado a uma bomba, uma válvula, e ele vai jogar a água de baixo para cima do prédio. Só que cada elemento desses aqui, ele não é perfeito, ou seja, ele tem perdas. Então, no caso do motor, ele tem uma eficiência de 90%, ou seja, 90% da energia dele, ele consegue transformar em movimento. O acoplamento não é perfeito, então ele tem uma eficiência de 98%, ou seja, 2% vira atrito e vira aquecimento aqui no acoplamento entre o motor e a bomba. Bom, a bomba d'água já tem uma eficiência mais baixa que o motor elétrico, que é da ordem de 77%, tá? Ou seja, 23% vira perda, vira aquecimento, e eu tenho também uma perda na válvula. Então aqui tem uma válvula, essa válvula não é perfeita e ela fornece uma certa resistência à passagem de água. A eficiência da válvula é de 66%. E a tubulação tem atrito na tubulação, então a eficiência da tubulação é de 69%. Eu quero saber qual que é a eficiência total do meu sistema. A eficiência total ela é um efeito cascata, ou seja, essa eficiência da tubulação ela depende dessa eficiência aqui, que depende dessa, que depende dessa, que depende dessa, ou seja, todas estão interligadas. Então, como que eu calculo a eficiência total? Eficiência total é a eficiência do motor, vou colocar um M aqui de motor, multiplicado pela eficiência do acoplamento, multiplicado pela eficiência da bomba, multiplicado pela eficiência da válvula, multiplicado pela eficiência da tubulação. Ou seja, eficiência total isso aí em porcentagem. Então, 90% é a mesma coisa que 90 sobre 100. E aí vocês sabem que 90 dividido por 100 é o mesmo que 0,9. Eficiência do acoplamento é 98 dividido por 100, ou seja, 0,98.
Eficiência da bomba, 77 dividido por 100, que é 0,77. Eficiência da válvula é 66 dividido por 6, que é 0,66. E eficiência da tubulação, 69%, que é 0,69. Portanto, a eficiência total do sistema é, vou multiplicar, 0,9 por 0,98 vezes 0,77 vezes 0,66 vezes 0,69, que dá 30,9%. Vejam só como que é importante trabalharmos com equipamentos eficientes. Então, não adianta ter um motor com 90% de eficiência se eu tenho uma válvula e uma tubulação ruim, porque eles vão jogar a eficiência lá embaixo, porque eles estão multiplicando, tá? Então, se eu quiser uma eficiência, todos os elementos têm que ser eficientes, tá? Igual num prédio. Hoje está em alta a gente ter empresas que trabalham com eficiência energética. E aí não adianta você trocar todas as lâmpadas por lâmpadas de LED que são muito eficientes se você tem um sistema de ar-condicionado ruim, ou se você tem computadores com uma baixa eficiência. Então você tem que olhar sempre para o global, trabalhar com todos os equipamentos eficientes, certo? Então, eficiência total aqui, 30,9, ou seja, estou desperdiçando quase 70% da energia para realizar um trabalho que é jogar água para cima de um prédio. Próximo exercício. Tá. Um fio de resistência, então tenho aqui já vou montando aqui o meu problema. A resistência é de 5 ohms. Está imerso em uma massa de água, então isso aqui eu já estou trabalhando com energia térmica, a massa de água, 1 quilo, 1 quilo d'água, até estranho falar assim, né? 1 quilo d'água, com a temperatura inicial da água de 20 graus Celsius, temperatura ambiente. O conjunto está dentro de um calorímetro ideal. Calorímetro é equipamento para você trabalhar com energia térmica. O fio é ligado a uma tensão de 100 volts, então esse fio é ligado a uma tensão de 100 volts. Calcular a temperatura que a água atingirá no final de 1 minuto, ou seja, o ΔT é 1 minuto. Só que vocês sabem que no sistema internacional a gente não trabalha com minutos, a gente trabalha com segundos, ou seja, ΔT 60 segundos. Adotar que a capacidade térmica da água é de 4 joules por grau Celsius. Ou seja, cada material tem uma capacidade térmica. Então, a água tem uma capacidade térmica alta, ou seja, ela precisa de 4 joules para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. É um valor alto. Alguns outros materiais têm uma capacidade térmica mais baixa, por exemplo, a areia. Então, vou pegar um exemplo da praia. Quando vocês vão à praia, durante a tarde, vocês percebem que a areia, se é um dia ensolarado, a areia está muito mais quente do que a água. Por quê? A capacidade térmica da areia é mais baixa. Ou seja, a areia precisa de menos energia solar para aquecer e a água precisa de mais. Então, por isso que a areia está mais quente e a água está mais gelada. Porém, à noite, a areia que ganha calor em temperatura mais rápida, ela perde a temperatura mais rápida também. Ou seja, à noite a areia já está fria e a água ainda está quente, porque ela demora mais também para perder a energia térmica, tá? Então, isso aqui é capacidade térmica. O que eu preciso saber? Eu preciso saber, eu tenho a temperatura inicial, eu preciso saber a temperatura final. Bom, eu já sei que eu estou trabalhando com energia elétrica
que vai ser transformado em energia térmica, supondo que o sistema é 100% eficiente. Toda energia elétrica é transformada em energia térmica. E resistências, aquecedores, eles têm uma eficiência realmente muito grande. A gente pode fazer, quando terminar esse problema aí do corona, um experimento prático para medir a eficiência de uma resistência elétrica. E aí vocês verão que a eficiência vai dar em torno de 98%, 99% de eficiência. Ou seja, os outros 2% vai ser o fio que vai aquecer um pouco, tá? Mas a eficiência é muito alta. Então vamos supor que toda a energia elétrica é transformada em energia térmica. Por isso, a energia elétrica é igual a energia térmica. Tá. E a gente sabe que energia elétrica é potência vezes ΔT. E energia térmica, massa vezes capacidade térmica vezes variação da temperatura, que é ΔT maiúsculo de temperatura, tá? Esse T minúsculo é de tempo e esse T maiúsculo é de temperatura. Qual que é a potência? Potência, a gente sabe que é tensão vezes corrente, vezes ΔT. E aqui é massa vezes C. ΔT é variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos temperatura inicial. Tá. Só que percebam que eu tenho o valor da tensão, mas não tenho o valor da corrente. A gente já viu isso. Vamos pegar aqui o triângulo da idioma, que é tensão, resistência e corrente. Se eu não tenho corrente, eu tampo a corrente. O que sobrou? Tensão sobre resistência. Então, onde tem corrente, eu troco por tensão sobre resistência. E o resto continua igual. V ΔT é MC T final menos T inicial. Agora eu tenho que V vezes V ao quadrado, sobre R vezes ΔT, massa, capacidade térmica, T final menos T inicial. Feito isso, agora eu vou substituir os valores. Ou seja, 100, que é a tensão ao quadrado, dividido pela resistência, 5, vezes o ΔT, 60 segundos. A massa. No sistema internacional, massa não é em quilos, massa é em gramas. Então, 1000 vezes capacidade térmica, 4, vezes temperatura final, é o que eu quero saber, menos temperatura inicial, 20 graus Celsius. 100 ao quadrado dá 10.000 divididos por 5, 2.000. E já vou multiplicar ali, vezes 60 segundos dá 120.000. 1.000 vezes 4, 4.000. Opa. Que multiplica T final menos 20. Faço aquele efeitinho lá que você já sabe, né? Da distributiva. Então, vou distribuir aqui, ó. Passo para cá multiplicando e aqui multiplicando. Vou fazendo esse canto aqui. 120.000 é igual a 4.000 vezes temperatura final menos 4.000 vezes 20 dá 80.000. Ok. O 80.000 passa para lá somando, então fica 120.000 mais 80.000 é igual a 4.000 vezes temperatura final. 120.000 mais 80 dá 200.000. 4.000 vezes temperatura final. Esse
esse 4.000 aqui, ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então fica temperatura final é 200.000 divididos por 4.000. Temperatura final é 50 graus Celsius. Ou seja, se eu ligar essa resistência aqui, 5 ohms, em uma fonte de tensão de 100 volts, para utilizar essa resistência para aquecer 1 kg d'água. Lembrando que 1 kg d'água é quase 1 litro. E a água está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius e deixar a resistência ligada por 60 segundos, a temperatura final da água vai ser de 50 graus Celsius, ou seja, vai passar de 20 para 50. ΔT igual a 30, beleza? Pessoal, é o seguinte, tem mais um aqui. Achei que era o último. Esse aqui é o do motor, ele é bem interessante. Então, ó, a potência mecânica de um motor elétrico é de 2 HP. Então, a potência mecânica é o produto útil, tá? Porque eu quero a parte mecânica do motor. Então, 2 HP é potência mecânica. O rendimento do motor é de 90%. Lembrando que motores elétricos têm um rendimento alto. É raro você achar um motor com rendimento abaixo de 90%, porque se for abaixo de 90% é um motor muito ruim, de baixa qualidade. Diferente dos motores a combustão, ou seja, um motor a gasolina diesel, que o rendimento é na faixa de 50%. Por isso que os carros precisam do radiador. Como que você diferencia? Quando você olha na rua, você sabe quando o carro tem um motor a combustão e um motor elétrico. Dentre outras características, é só você ver se a parte da frente do carro é aberta ou fechada. Se for aberta, é um motor a combustão. Por quê? Tem que entrar o ar para ajudar o radiador a trocar o calor do motor, tirar o calor do motor. Porque boa parte da energia do combustível é transformada em energia térmica. Já no motor elétrico, como a eficiência desses motores elétricos é acima de 90%, o motor elétrico não aquece tanto. Então, a parte da frente dos carros elétricos, elas são fechadas. Não tem a necessidade de trocar o calor, tá? Então, beleza. Eu estou utilizando energia elétrica, só que eu não sei quanto de energia elétrica eu estou utilizando. E aí, da energia elétrica, 90% vira movimento, que é a energia mecânica de 2 HP, ou seja, 10% vira calor, vibração, vira o que mais? Vira barulho, que é a vibração também. O que ele está pedindo? Calcule a potência elétrica do motor. Então, para a gente calcular isso aqui, vamos transformar HP numa unidade que é da nossa área, que é em watt. Eu sei que 1 HP tem 746 watts. Esse motor tem 2 HP. Qual que é a potência mecânica dele em watt? X. Basta eu multiplicar cruzado. Fica 746 vezes 2. Então, 746 vezes 2 dá 1.492 watts. É a potência do motor. Ok. Item A está resolvido. B. A corrente consumida pelo motor se ele é ligado no 220 volts. Tá? Então, a corrente consumida já é a parte elétrica aqui. Então, primeiro eu tenho que calcular a potência elétrica. Vou colocar potência aqui, não energia, porque eu estou trabalhando com potência. Então, potência elétrica é o que eu preciso saber. Percebam que 1.492 equivale a 90% da energia, da potência total.
Então, eu quero saber a potência total, 100%. Então, 90% é a mesma coisa que 0,9. Vou trocar aqui. 1492 é 90%. Eu quero saber 1% ou 100% quanto que é. De novo, multiplico o cruzado, fica x é igual 0,9 vezes x é igual a 1 vezes 1492. X é 1492 divididos por 0,9. Portanto, 1492 dividido por 0,9 é 1658 aproximadamente. Essa é a potência que ele consome. Então já vamos atualizar aqui. – 1658 watts é o que ele consome. Ó, dos 1658, a 1492 vira potência mecânica. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber qual que é a corrente consumida quando ele é ligado no 200 volts, 220. Então a gente sabe que potência é tensão vezes corrente. A potência é 1658. Tensão é 220 volts. Eu quero saber a corrente. Corrente é 1658 dividido por 220. Essa é a corrente aproximada que ele vai consumir quando ligado no 220 volts. Depois, ele quer saber a energia elétrica consumida durante 5 horas de funcionamento. Então, vamos lá. Energia elétrica é potência vezes ΔT. Lembrando que o ΔT, tomem cuidado, tá? A unidade é segundos, então eu estou falando de 5 horas. 1 hora, 5 vezes, 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Portanto, 5 vezes 60 vezes 60, que dá 18 mil segundos em 5 horas. Então, a energia elétrica consumida nesse caso, desculpa. Quando eu trabalho com energia elétrica, eu posso colocar em a unidade como hora também, tá? Porque senão fica um valor muito alto. Então, vamos colocar a unidade hora. Esquece isso aqui. Então, temos que potência 1658 vezes 5 horas. Ou seja, energia elétrica é 1658 vezes 5, 8.290 watt, que é a unidade de potência, e hora, que é a unidade de tempo que eu utilizei. Então, deu 8.290 watt-hora. Ou energia elétrica, que é o comum ali na fatura de energia elétrica da casa de vocês, 8,29 kWh. Essa é a energia elétrica consumida. Bom, isso foi a energia elétrica que eu consumi. Então, vou colocar aqui energia elétrica 8,29 kWh. Ele quer saber qual que é a energia dissipada, a energia perdida em 5 horas de funcionamento. Veja, isso aqui é a energia total. Disso aqui, 90% vira produto útil, ou seja, a energia perdida é 10% disso aí. Então é só fazer uma regra de 3. É só fazer uma regra de 3. Foi lá pro final. (8,29) equivale
100%, 1. 10%, 0,1. Equivale a x. Vou multiplicar cruzado, então. Eita, tá chato isso aqui. Vou multiplicar cruzado. Fica 1 vezes x é igual a 8,29 vezes 0,1. Portanto, x é 0,829 kWh. Isso é o que ele desperdiça. Então, dos 8,29, 0,829 vira desperdício de energia ao longo das 5 horas. Beleza, pessoal? Dúvidas, mandem um e-mail para mim, que eu resolvo o exercício que vocês pedirem. Claro, se esforcem primeiro. E terminando isso, aí eu gravo um vídeo no YouTube resolvendo alguns dos exercícios, tá? Lembrando que na próxima semana eu vou gravar mais um vídeo e vou mandar para vocês estudarem. Na próxima aula nós vamos trabalhar com resistência equivalente, então começa a parte chatinha. Resistência série, resistência em paralelo e resistência mista. Valeu? Se cuidem, um abraço a todos.